professores, olá. Nós estamos aqui para dar continuidade à nossa disciplina de alfabetização e letramento, né? Nós fizemos aí uma viagem, né, panorâmica no nosso kit escolar, falamos um pouco das atividades que nós vamos realizar, que nós vamos fazer esse caminho juntos da alfabetização e do letramento. E agora nós vamos, depois de termos percebido, né, os métodos, como surgiu, a importância do professor ter a teoria para que ele tenha uma prática eficaz dentro das salas de aulas, nós vamos começar aqui a ver um pouquinho da alfabetização e letramento. Esse slide que nós estamos vendo agora, esse slide de número 2, nós vamos estar juntos vendo. Eu peguei ele da editora Moderna, né? Nós vamos perceber que sempre embaixo vai ter, né, esse slogan da editora Moderna, né, que ele vai tratar sobre a alfabetização e letramento. E nesse slide nós vamos perceber, além da diferença, né, além da particularidade de cada uma, nós vamos adentrar um pouquinho na nossa história enquanto aprendizes eternos, né? Alfabetização ou letramento, né? O que é mesmo essa alfabetização? Nós podemos até iniciar fazendo uma memória como nós fomos alfabetizados, né? Pensar quando aconteceu o processo de aprendizagem, como foi que eu aprendi, sentindo o cheiro nas cores, nos sentimentos, na emoção, ou mesmo o professor lá no quadrinho de giz escrevendo, no pincel, enfim, com cartaz, né? As mídias não eram muito afloradas nessa época, né? Era tarefa no mimeógrafo, enfim, né? E nós tínhamos esse cheiro de aprender, né, de sermos alfabetizados. Então, assim, hoje nós vivemos num mundo diferenciado, né, que as crianças elas percebem os pormenores e que elas conseguem compreender o mundo que está ao redor delas e assim aprender, como o próprio slide diz aí, né, no cheiro, né, ela vai sentir tia, eu senti esse cheiro ontem, você vai começar a trabalhar, que era o perfume das flores, enfim, né? Nas cores, nos sentimentos, enfim. Então, nós percebemos que a alfabetização é um processo místico, né? Em que ele vai além de ler e de escrever, né? Quais as teorias, né, de aprendizagem que embasavam de suas professoras, né? Nós vemos aí nessa imagem o tradicionalismo reinando, né? O professor era o centro das atenções, ele falava e o aluno compreendia, né? O aluno era passivo, nós podemos usar assim essa palavra. O aluno, ele era meio que só o receptor, eu só ia receber e eu não ia criar as minhas próprias expectativas para aprender, né? Compreender o mundo ao meu redor, né? E a leitura, né? O ensino da leitura na escrita na fase inicial da escolarização, né? Nós podemos perceber aqui que os métodos de alfabetização, tanto nos séculos I, nos séculos II, né, a escola já era obrigatória e gratuita. E que esse processo de ensino-aprendizagem, com a proclamação da República, que na nossa nação brasileira, ela perfazia, ela continuava, né, sendo bem ainda, digamos assim, que tradicional, né? Mesmo com mudanças de nomenclaturas dos métodos, ela ainda era um meio muito tradicional e que o professor ele usava mesmo a sua teoria do que ele tinha aprendido, além da sua teoria, ele usava mais ou menos aí a sua parte prática, né? Ele não tinha muito essa teoria de perceber por que a Maria, por que o Pedro ele não está conseguindo aprender e a minha turma inteira de uma aluna aqui de 30 alunos está conseguindo compreender. Então, assim, a psicolinguística ela não fazia, né, ainda esse caminho junto com a educação, aí com os nossos professores, né?
os métodos de alfabetização, né? Sempre nós tivemos essas tensas disputas, né? Principalmente nas reuniões em salas de aulas com os educadores, de perceber, de conversarmos as dificuldades das nossas crianças, nossos adolescentes, até dos nossos jovens e adultos, e dizer, fulano de tal não consegue aprender, né? E aí ficava aquela tensa disputa pelos métodos, sem a gente trabalhar e pegar. Eu vou abraçar o método tal e vou fazer com que meu aluno ele consiga compreender, aprender através desse método. Então, assim, era uma falha que acontecia no nosso sistema educacional, né? Que talvez ainda até aconteça. Então, assim, o que é interessante para nós educadores? O que é importante para nós educadores? É nós percebermos ou pegar, abraçar um método específico. Eu vou abraçar o método de Paulo Freire, né? E eu vou esmiuçar, eu vou me debruçar em cima daquele método, eu vou perceber os pormenores daquele método, de toda a teoria, para que depois que eu tiver toda aquela teoria, eu possa adentrar lá na nossa prática, né? Na prática teórica do dia a dia, né? E aí passamos um pouquinho aí do processo tradicional de alfabetização e letramento, e nós estamos aqui no construtivismo e desmetodização, né? A psicogênese da língua escrita, a revolução conceitual, processo de aprendizagem. Aí já começa a falar de alfabetização e letramento, né? Essa psicogênese da língua escrita, né? O professor ele precisa compreender agora. Ana Teberoski, Emília Ferreiro, Magda Soares, gente, Magda Soares, ela reforça, né, que o aluno ele precisa da língua escrita, ele precisa, e o professor ele precisa adentrar nesse mundo da revolução conceitual, ele precisa ter seus conceitos próprios para que o processo de ensino-aprendizagem, para que o processo de alfabetização e letramento, que nós já começamos a adentrar nesse mundo do letramento, ele consiga deslanchar, o aluno já consiga andar com seus próprios pés, o aluno já consegue perceber esse pormenor. Letramento e alfabetização. O que significa letrar? Né? Nesse slide é muito interessante. Ele vem falar um pouquinho da alfabetização, mas ele também já vem fomentar o letramento. E para nós, o que é letrar? Né? Antes a gente conseguia até dizer, fulano é letrado, era quando ele era muito apresentado, muito para frente, né? E o processo de letramento, ele vai dizer que é quando o ser humano consegue fazer uso da leitura e da escrita para uma participação efetiva e competente nas práticas sociais e profissionalismo. Então, vai além do processo só de alfabetização. Nós dizíamos lá no início da aula, né, que elas são diferentes, alfabetização e letramento são diferentes, mas não são separadas, caminham juntas, né? E as práticas sociais, elas existem para isso. Se eu estou pegando aqui um processo, o método de Paulo Freire, eu percebo que naquele método eu vou pegar todas as palavras-chave ao redor da minha comunidade escolar, daquilo que meus alunos têm um contato direto todos os dias, né? Eu vou transformar nessa leitura competente de mundo. Isso é letrar os nossos alunos, né? O que significa mesmo alfabetizar? O que é essa palavra tão forte, né, e que flui, que é essencial no trabalho docente? O que significa mesmo esse alfabetizar? Nós vamos perceber aqui 3 conceitos bem rápido e bem fácil e prático para que nós possamos dar continuidade. Letramento e alfabetização. O analfabeto, nós percebemos aí que esse termo é pouco utilizado hoje em dia, até porque nós estamos aí num mundo onde tudo é preconceito, é discriminação, mas as taxas de analfabetismo ainda são gigantescas na nossa nação brasileira, né? E aí nós temos que perceber qual é o conceito que nós temos para analfabeto. Então, vai nos dizer que o analfabeto é aquele que não conhece o alfabeto. Nós vemos lá no método sintético, lembram? Né? Que não consegue ler, não consegue escrever. Então, ele não sabe. Não. Alfabetizar é tornar o indivíduo capaz de ler e escrever. Se eu conseguir, se o professor conseguiu fazer com que seu aluno, que era analfabeto,
ele consiga ler e escrever, ele alfabetizou essa criança. No fim do ano, ele pode colocar lá nas suas fichas, fulano de tal está alfabetizado, né? E a alfabetização é a ação de alfabetizar, né? É esse sufixo, é o processo todinho que inclui o alfabetizar das nossas crianças, adolescentes, jovens ou adultos. A alfabetização é justamente isso, né? É a ação de tornar o sujeito capaz de ler, de escrever, capaz de decifrar o código, né? É um momento mágico, né? Um momento mágico na vida de cada criança, adolescente, jovem e adulto que consegue passar a perceber, passar a ler e escrever, ter essa capacidade de ler e escrever. E a alfabetização, o alvo dela é esse, né? É você conseguir, o professor, o educador, usar os seus métodos eficazes e conseguir que o seu aluno leia e escreva. Ele conseguiu alfabetizar, ele conseguiu fazer o método de alfabetização fluir na sua naturalidade. Alfabetizar e letrar. Nós estávamos falando de alfabetizar, que era o processo de você conseguir, do professor conseguir com que esse aluno leia e escreva. Ok, alfabetizou. E letrar? O que vem dizer? O que vem ser esse letramento? Alfabetizar letrando, que diferença tem? Né? Alfabetizar é justamente isso, é descobrir a escrita, usar a escrita. Agora, eu vou alfabetizar letrando, é quando eu aprendo. Aprender a escrita é diferente. Eu vou saber por que eu aprendi. Né? Eu vou ter uma leitura panorâmica, eu vou fazer uma leitura de mundo bem maior, para fazer um caminho bem maior do que aquilo que eu fazia antes. Então, assim, são conceitos distintos, mas que precisam ser aproximados, né? Como nós já reforçamos várias vezes aqui na aula, eles não caminham separados. Eu não consigo letrar se eu não tenho um aluno alfabetizado. Então, eu preciso, na minha sala de aula, alfabetizar e letrar os meus educandos, os meus alunos. E aí nós temos, né, um paralelo, que é mesmo alfabetização e letramento, né? Alfabetização é a ação de ensinar. Eu vou usar as minhas técnicas, né, para que eu possa, na minha prática, conseguir ensinar o meu aluno a ler e escrever, né? Aprender a escrever, a ler normalmente, né? E o letramento é estado ou condição de quem cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita. O método de Paulo Freire, ele se aproxima muito desse letramento, né? Por quê? Porque eu vou pegar as palavras-chave do cotidiano do meu aluno e vou transformar em leitura e em escrita. Então, já consigo perceber que ele consegue fechar os dois métodos, né? Alfabetização e letramento. Ele se aproxima bem mais, né, desse processo de ensino-aprendizagem. Né? E a alfabetização e letramento, né? A alfabetização é justamente essa ação de aprender a ler e a escrever. E o letramento é o estado ou condição de quem cultiva, exerce essas práticas sociais que usam a escrita. Eu perceber por que eu estudo, por que eu leio, por que eu consegui aprender e não foi um passe de mágica, né? Ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais e da escrita. Então, se eu estou trabalhando, né, na zona rural, educação do campo, eu preciso perceber todas as práticas sociais que envolvem o meu aluno, que envolvem a minha comunidade escolar ao qual eu estou lidando, para que eu consiga alfabetizar letrando, usando as práticas do dia a dia, as dinâmicas do dia a dia, as frutas do contexto dele, né, as verduras do contexto dele, os materiais didáticos do contexto desse aluno, para que ele consiga realmente estar aí no processo de ensino-aprendizagem. Então, pessoal, para essa aula de hoje, né, nós percebemos a importância, né, os conceitos, na verdade, de alfabetização e de letramento. E só recapitulando, que a alfabetização, ela surgiu até solta, né, como um processo
de conseguir que o professor conseguisse fazer com que os seus alunos lessem e aprendessem, mas que hoje existem métodos eficazes para que nós possamos conseguir alfabetizar os nossos alunos nas nossas salas de aulas. E o letramento, ele veio para se engajar. Ele veio para somar. Sabe aquela força que quando eu já tenho isso na minha vida, mas alguém chega para somar com você? É isso que o letramento vem fazer na alfabetização, no processo de alfabetização das nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos. Ele veio para fazer com que tanto o professor quanto o aluno tenha essa visão panorâmica, né, das práticas sociais, para que assim ele consiga compreender por que B com O é bo, C com A é cá, e eu vou formar a palavra boca. Todo o contexto que tem por trás da palavra boca. É o professor partir lá do corpo humano, saber que tem as partes do corpo humano, saber que cada parte é composta por outras partes, e dessas partes nós vamos chegar lá na escrita da palavra que nós queremos trabalhar. Então, alfabetizar para nós uma maestria dos professores que conseguem esse processo de alfabetizar, esse processo de letrar alguém que consegue realmente ter essa incisão de perceber a importância. E para nós que já estamos nesse nível mais afunilado, né, que já estamos no caminho do nível superior, de especializações, para nós é muito importante fazer cada estudo de caso, perceber cada caso nas nossas salas de aulas, né? Por que o meu aluno X consegue aprender dessa forma, por que o meu aluno X não consegue ser alfabetizado com esse método que eu estudei. E para nós professores, educadores, é muito importante pegarmos um método eficaz, esmiuçarmos, estudarmos, nos embasarmos naquele método e assim percebermos as grandezas das nossas práticas pedagógicas. A alfabetização e letramento é justamente como se fosse essa prática pedagógica. Nós não conseguimos separá-los, né? São processos diferentes. A teoria é diferente da prática, a alfabetização é diferente do letramento, mas ambos precisam estar juntos para que o processo de ensino-aprendizagem, de alfabetização e letramento, ele surta efeito eficaz dentro das nossas salas de aulas. Então, o nosso kit escolar, ele vai falar justamente dessas atividades. E como já dito, como já reforçado nas aulas anteriores, nós temos como proposição para essa atividade as 30 questões objetivas práticas que requer leitura, que requer a gente adentrar nesse mundo da psicogênese, que a gente precisa entender, compreender por que o aluno aprende, quais são os métodos eficazes, quais são os estudiosos que fizeram essa base para que nós possamos estar usando na nossa prática do dia a dia. E depois nós temos o fórum discursivo, na unidade 5 do nosso kit escolar, que vai tratar justamente desse processo, esmiuçar esse processo de ensino-aprendizagem através da alfabetização e do letramento. Nós vamos perceber os pormenores, as diferenças do ler e escrever por ler e escrever e perceber quando é uma prática social que vai além de só do decodificar as situações, as sentenciações. E por fim nós teremos as nossas aulas, né? Esse contato que nós teremos, o corpo a corpo, para que nós possamos crescer nesse processo. Eu diria que a chave primordial para cada educador é justamente o processo de ensino-aprendizagem, quando o professor ele consegue, ele compreende que o seu aluno ele está alfabetizado e letrado, que ele consegue perceber o mundo ao seu redor, já lendo e escrevendo. Então essa é a nossa missão enquanto educadores, né? Há muita preocupação quando os nossos alunos chegam lá no ensino médio, né, já passaram por nós no ensino fundamental, seja menor ou maior, e há aquelas discussões em salas de aula, né, em salas de professores, por que fulano de tal chegou em tal série e não conseguiu
aprender, que ele não conseguiu estar alfabetizado, lendo como deve, escrevendo como deve, né? Então, é fundamental para nós e é o processo-chave primordial para cada educador, esse processo de ensino-aprendizagem. Então, espero que nossa aula tenha sido vantajosa para cada um de nós, né? Desejo boa sorte e que nós possamos estar juntos nesse processo de ensino-aprendizagem chamado alfabetização e letramento. Até lá!